a mulher me procura falando que quer mudar de vida. Geralmente, hoje a mulher trabalha fora, a mulher é esposa, é mãe, é funcionária pública, tem uma carreira de sucesso, mas ela nunca olhou para si. Ela sempre olha para o marido, para os filhos, para sua carreira. E aí, com o tempo, vai vindo o aumento de peso, a perda de qualidade de vida, a alteração hormonal, o aumento do estresse, o sono alterado, o intestino constipado. E aí é o momento que ela me procura e fala: eu quero voltar a ser mulher. E aí é nesse momento, justamente, que a gente vê a virada de chave, a necessidade dela de ter mais qualidade de vida para justamente dar continuidade àquele trabalho dela como mulher, como esposa, como mãe, como uma chefe de família, né? E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Nunca se falou tanto em emagrecimento. Com a chegada das canetas, atividade física, o mundo agora, o wellness. E também nunca entendeu-se por que é tão desafiador emagrecer. Até porque por trás do peso tem sempre outras coisas. E, em virtude desse assunto, hoje nós vamos falar sobre emagrecimento, com ciência, com seriedade, com responsabilidade. E para isso eu trouxe o Dr. Breno Pitangui. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada mesmo. Gostaria que você se apresentasse, né, com relação à sua especialidade, a sua principal atuação hoje e começasse aí nos contando se você vem de uma família de médico, porque depois de passar por tantas áreas, né, qual é esse chamado aí de emagrecimento, como é que você chegou até aqui? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Acho que é um assunto muito em voga hoje, emagrecimento, e muito explorado por alguns profissionais que talvez não entendam tanto de emagrecimento, né, Carol? E hoje a gente vai explorar um pouquinho esse mundo, que é um mundo fantástico do emagrecimento, dos hormônios, e vamos conversar bastante. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal, bem interessante, porque eu sou apaixonado por esse mundo, né? Tanto no emagrecimento quanto nos hormônios. Bom, eu sou formado há 17 anos em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Não venho de uma família de médicos. Meu pai é agrônomo, minha mãe é pedagoga. E eu decidi fazer medicina aos 10 anos de idade. Então, acho que é uma vocação, né? E eu amo cuidar. Eu amo cuidar de pessoas, de vidas. E o meu maior orgulho profissional é saber que o paciente fica bem depois de um tratamento. O emagrecimento é só a ponta do iceberg em relação à qualidade de vida das pessoas que eu cuido. Então, eu sou grato a Deus por ter essa oportunidade de cuidar de vidas e proporcionar qualidade de vida a essas pessoas. Eu comecei a medicina na área de urgência e emergência, fiz especialização em UTI, em gestão médica, fui diretor de hospital, de SAMU, trabalhei em urgência e emergência há muito tempo e eu sou apaixonado por urgência e emergência. É uma paixão, mas com o tempo eu fui evoluindo para outras carreiras. Comecei na dermatologia, depois evoluí para medicina integrativa e, consequentemente, para endocrinologia. E hoje eu atuo nessas áreas de emagrecimento e dando ênfase também em tratamento de lipedema, que é uma área muito importante e que tem uma piora da qualidade de vida das mulheres que têm lipedema. Então, eu hoje, graças a Deus, eu proporciono qualidade de vida para essas mulheres. E atualmente eu foco mais nessas duas áreas. Senti essa necessidade dessa evolução porque
O mundo dos hormônios é um mundo apaixonante. E eu, na dermatologia, eu ficava muito limitado nos meus tratamentos. E hoje eu sou realizado nessa área que eu atuo e proporcionando qualidade de vida para as mulheres. Quando é que você percebeu que mudar a composição, né, corporal de uma mulher que, no caso, né, é seu principal cliente, aí sua principal paciente, vai muito além, ou seja, os ganhos vão muito além da estética? Eu percebi quando a mulher me procura falando que quer mudar de vida. Geralmente, hoje a mulher trabalha fora, a mulher é esposa, é mãe, é funcionária pública, tem uma carreira de sucesso, mas ela nunca olhou para si. Ela sempre olha para o marido, para os filhos, para sua carreira. E aí, com o tempo, vai vindo o aumento de peso, a perda de qualidade de vida, a alteração hormonal, o aumento do estresse, o sono alterado, o intestino constipado. E aí é o momento que ela me procura e fala: eu quero voltar a ser mulher. E aí é nesse momento, justamente, que a gente vê a virada de chave, a necessidade dela de ter mais qualidade de vida para justamente dar continuidade àquele trabalho dela como mulher, como esposa, como mãe, como uma chefe de família, né? E aí essas mulheres me procuram com esse objetivo, quando elas estão no fundo do poço, e eu costumo falar que eu sou a molinha delas. Eu sou a mola que elas vão pular do fundo do poço e ter qualidade de vida. E isso a gente vê já desde a primeira consulta. Essa semana foi uma questão muito interessante que eu senti a necessidade de ter lenços no meu consultório. Por quê? O choro é muito frequente no meu consultório. Porque a dor dessa mulher, ela mostra ali. Às vezes ela está segurando por tanto tempo e ali a dor dela sai em forma de lágrimas. E aí, nesse momento, eu proporciono qualidade de vida para ela. E é um romper, né? Se você entender que até chegar o dia que você se prioriza, você cedeu muito, você não posso, não vou emagrecer agora, não dá para cuidar disso agora, deixa, eu preciso fazer essas refeições mais rápido. Então, se deixar de lado no dia que você se coloca em primeiro, né, estando ali, tô pronta, vou fazer um investimento em mim, tô aqui, também é uma quebra, é uma barreira. Muitas vezes a gente não tem permissão para olhar para si primeiro. Então, é outro desafio, é uma dor, né? Sim. Eu vou investir em mim. Quantas mães, né, até pais, deixa que meu filho faz o procedimento primeiro, a minha filha faz e depois, sendo que a filha tem todo o tempo do mundo, Sim, né? sim. Então, acredito que esse choro, né, é de, eita, eu posso? Vai ser isso mesmo? Então, quebrar essa resistência, né, que a gente já vive há anos é algo muito desafiador. Uma dor muito frequente, Carol, é não poder vestir a roupa que ela gosta. Não poder vestir a roupa da moda. Não ter coragem de mostrar as pernas. Não ter coragem de mostrar os braços. Não ter coragem de usar uma roupa mais slim, porque vai marcar. Então, essa dor é muito frequente no consultório. Eu costumo falar que elas não escolhem as roupas que escolhem elas. Sim. Né? E isso é uma dor muito frequente no consultório. Então, às vezes perguntam por preço. Eu acho que preço é muito diferente de valor. E eu sempre volto a pergunta para essa mulher: qual o valor de você poder escolher a roupa que você quer? É libertador. É libertador. É você ter liberdade para você escolher uma vida tranquila, sem dores. Não é só a dor física, né? Porque no lipedema também tem a dor física, né? Mas aquela dor emocional, Sim. de não viver aquilo que você quer viver. Falando em emoção, qual foi, né, dentro da medicina, a maior lição que você teve com relação a comportamento humano? Bom, no ramo do emagrecimento principalmente, eu falo que a maior parte do tratamento é comportamental. A mulher tem que querer mudar. E a partir do momento que ela não querer mudar, não tem tecnologia, não tem medicação, não tem dieta, não tem atividade física, não tem controle hormonal que a faça emagrecer. E uma das questões
mais complicadas da bariátrica está aí. Que eu falo sempre, que eu pego muitas pacientes bariátricas, não é porque é bariátrica que emagreceu vai viver o resto da vida magra, porque sempre tem, a maioria das vezes tem o efeito rebote, né, o reganho de peso. E eu falo para essas pacientes da bariátrica que o maior problema da bariátrica foi quando operado o cérebro. Sim. Operou o estômago. Porque o comportamento é o que vale. O que vai manter o tratamento, o que vai manter a qualidade de vida, o que vai manter aquele peso estável vai ser o comportamento, né? Então, em relação ao comportamento, primeiro a mulher tem que querer mudar. Então, é uma coisa muito importante que eu proponho dentro do meu consultório, a mudança comportamental. E isso eu aprendi com o tempo trabalhando também, que a partir do momento que ela não quiser mudar, não vai ser eu que vou fazer todo o sacrifício, toda a minha parte, e do outro lado não tem essa contrapartida. Eu não trabalho sozinho, eu preciso da ajuda. Às vezes eu falo, me ajuda a te ajudar? Sim. Porque eu preciso dessa parte comportamental dela também, de querer mudar, de buscar um estilo de vida diferente. Eu falo que tudo na vida é decisão. E se você prestar bastante atenção na etimologia da palavra, o sufixo ali é cisão. Então, decidir algo é cortar outra coisa. Então, essa decisão vai precisar cortes. Isso acontece em relacionamentos, no trabalho, né? Eu vou cortar para seguir esse caminho. Então, essa decisão é entender que vão ter perdas, porque a comida, muitas vezes, ela é um consolo, assim como bebida, né, cigarro, tudo isso que nos gera compulsão e esse bem-estar que a dopamina proporciona ali. E pegando ainda esse gancho, por que que as pessoas, né, ainda acreditam, ou qual a sua percepção nesse sentido, que emagrecer é muito fácil e é só força de vontade? Sendo que, na verdade, não é bem assim, né, doutor? Não, não é só força de vontade. Aí entram hormônios, entram micronutrientes, entram várias questões que limitam o emagrecimento, Carol. Hoje em dia, a parte hormonal é muito importante, principalmente a mulher aos 50 anos, que tem uma queda hormonal muito significativa, muito importante, com a redução do metabolismo. Eu falo muito que a gente tem que destravar o metabolismo dessa mulher, não só aos 50 anos, mas qualquer fase da vida. Existem pacientes que chegam lá para mim que usam as famosas canetinhas e não emagreceram nada. Outras emagreceram 10 quilos em um mês. Qual que é a diferença dessas mulheres? Ah, não faz efeito a caneta nessa mulher? Não. O metabolismo dela está totalmente desorganizado e com isso ela não houve emagrecimento nessa mulher, né? Então, a gente precisa de fazer essa abordagem completa no organismo. Emagrecimento não é só perda de peso. É ganho de massa muscular, é diminuição de gordura visceral, que é a gordura mais complicada que tem, mais perigosa, né? É dormir bem, é ter um intestino funcionando bem, é não ser ansiosa para não descontar na comida. Então, as canetas que estão muito em evidência agora vão ser só uma bengala no tratamento. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Eu costumo falar que quando a gente está com o pé quebrado, a gente usa a muleta para caminhar. A partir do momento que o pé cicatrizou, o osso cicatrizou tudo, você vai caminhar sozinho. Então, eu vou ser esse apoio dessa paciente nesse processo de emagrecimento. A medicação vai ser esse suporte, mas o caminhar sozinha depois é muito importante. E aí vai dar mudança da mentalidade. E, através da mudança de mentalidade, adquirir maturidade para entender que está na nossa mão, né? Assim como a bengala da caneta, que é maravilhosa, eu acredito que assim veio para salvar vidas, porque é realmente desafiador, eu falo, né? Porque já vivi aí uma longa trajetória desde a adolescência com obesidade. Então, quem passa por isso sabe o quão desafiador é e tudo que a gente ouve nesse inteirinho, né? E falando um pouco mais sobre essa questão do metabolismo, um dos nossos objetivos aqui no Consultório Aberto é fazer com que você, de fato, questione o que você não entende. Porque acredito também, Breno, que a informação, assim como a decisão, ela é poderosíssima. Sim. Eu não preciso me emprenhar pelo ouvido, ou pela história, ou pela percepção de alguém quando, de fato, eu me coloco
a olhar para mim e entender o que está acontecendo, né? Não faz sentido você receber uma caneta, não entender qual o efeito disso, como vai acontecer. Ai, não, ele já sabe, está ótimo. É por isso que tem tanta gente irresponsável, ganhando dinheiro, adoecendo pessoas, porque você não questiona. Porque à medida que nós, né, de fato, pedimos essa informação, questionamos, levamos, as coisas se facilitam muito mais. E eu gostaria que você explicasse de forma didática, porque tem muitos termos que a gente só repete e não entende. O que vem a ser esse metabolismo? Porque a gente ouve que, o fulano, eu mesmo, fazendo a reposição, a médica falou, eu nunca vi alguém metabolizar tão rápido. Porque o fogacho acabou, o fogacho voltou, e que para mim não é a pior situação do climatério, é você despertar às 3 da manhã, porque eu já preciso tanto da minha energia, e aquele horário que você não controla, que você abre o olho, por quê? E eu dormia a noite inteira. Então, quando aquilo retornou, eu falei, não, de novo, sabe? Libido não tô nem aí, ou qualquer outra coisa, mas, por favor, o sono. E eu acredito que para cada uma de nós vai ter um sintoma que é mais agressivo, né? Que vai te atrapalhar mais na sua produtividade. E de fato, eu não consigo entender, e a gente ouve isso desde a adolescência, né? Fulano tem um metabolismo lento, por isso que não emagrece. Ou tem um metabolismo mais acelerado. Fulano é magro de ruim, porque come, realmente não engorda, né? E se mantém ali. Contextualize isso pra gente. O metabolismo nada mais é do que o funcionamento do seu organismo na plenitude dele, né? E de que isso depende? Depende de hormônios, de micronutrientes, de um sono de qualidade, que o sono reparador nada mais é, Carol, do que você ter um sono de qualidade que ele repare tudo aquilo que foi desorganizado durante o dia, inclusive combate de células cancerígenas, tá? Então, o sono reparador não é só você dormir a noite toda, né? É um sono que repara o seu organismo, certo? E para isso, os seus hormônios têm que estar equilibrados. Um metabolismo funcionante, ele precisa de ter o equilíbrio do cortisol, da insulina, dos hormônios da tireoide, dos hormônios sexuais, testosterona mais evidente nos homens e o estradiol, progesterona nas mulheres. Então, o metabolismo é uma junção de todos esses fatores bem funcionantes, tá? Fazendo com que você tenha qualidade de vida, com que você tenha uma normalidade do seu organismo. Quando que o metabolismo é alterado? A mulher aos 50 anos. Vamos entrar no climatério um pouquinho aí. A mulher aos 50 anos, ela tem uma queda drástica de estradiol. E isso vai diminuir o metabolismo dela. O que é esse metabolismo? É justamente como o organismo dela funciona normalmente. Então, o que a mulher sente? Vamos falar em questão de alteração de metabolismo aos 50 anos. O que a mulher sente aos 50 anos? O aumento da barriga, aumento de gordura visceral. Por quê? Ela come o mesmo tanto, ingere a mesma quantidade de calorias, ela treina do mesmo jeito, mas a barriga dela aumenta. Por quê? Porque ela não está conseguindo gastar aquela energia que ela consumiu, justamente por falha no metabolismo, por queda de estradiol, que é um dos hormônios muito importantes para o metabolismo da mulher. Então, o metabolismo nada mais é do que o funcionamento pleno do organismo, tanto do homem quanto da mulher. Se a gente fizer uma analogia aí para um carro, por exemplo, o sono, a alimentação, os hormônios são combustível para esse carro aqui, e o metabolismo é a minha performance, é como eu estou acelerando, é como eu estou ali, é o desempenho. Fica bom ou ruim. Isso. Eu costumo fazer uma analogia do metabolismo com um carro 2.0. Uhum. Tá? Eu quero você funcionando 2.0 turbo. Ok. Certo? Quando você perde massa muscular, quando você tem um distúrbio hormonal, a sua taxa metabólica basal, que é a quantidade de energia que você consome para você funcionar, como se fosse a sua gasolina, diminui um pouco. Aí você se torna um carro 1.0, você é menos potente e precisa de menos gasolina para funcionar.
menos combustível. Não dá para ficar colocando a mesma quantidade de combustível, Isso. porque vai ficar mais Vai pesado. vai sobrar ali. E aí isso vai ser acumulado em forma de gordura, Uau. tá? Então eu costumo fazer essa analogia muito interessante do carro 2.0 para 1.0. A maioria dos pacientes que eu atendo tá lá 0.8, nem 1.0 tá. Por que tá 0.8? Não tem massa muscular, não tem uma alimentação saudável, é uma alimentação inflamatória, não dorme bem, não treina direito e os hormônios estão totalmente bagunçados pelo estresse do dia a dia. Hoje quem tem uma vida tranquila, Carol? Ninguém tem uma vida tranquila. E eu costumo falar para os meus pacientes, que a maioria que eu atendo são empresários e empresárias de sucesso, que eu tenho que proporcionar um suporte para o organismo para você aguentar a sua rotina. O batidão. Sim. Não tem eu, como médico, diminuir a minha rotina. Não tem você, como empresário, diminuir a sua rotina. A gente tem que dar um suporte para o organismo, certo? E as engrenagens do carro vão se desgastando. Esse desgaste, o que que é? É a alteração do cortisol, é a alteração da melatonina, é a alteração da testosterona, na mulher do estradiol e da progesterona, e por aí vai. É uma tireoide que não está funcionando bem, por falta de selênio, de silício, de zinco, de complexo B. E hoje a gente vive num mundo que a gente come com os olhos. A comida está ali o tempo todo para nos atrair, só que não é uma comida nutritiva. Então, a maioria da população hoje é subnutrida, estando no peso normal. Subnutrição não quer dizer que é peso baixo. É por falta de micronutrientes no seu organismo. Por uma falta de selênio, por exemplo, você pode ter um hipotiroidismo assintomático, por deficiência de conversão de T4 em T3, que são os dois hormônios da tireoide. Mas o selênio a gente consegue adquirir através de alimentos ou de alguma outra fonte? Eu tenho que... Porque se a gente for pensar também, o magnésio, o ômega, o A, o B, o C... Um monte de cápsula por dia. Um monte de cápsula. Teve uma época que meu pai falava assim, Carolina, você não precisa comer mesmo, depois disso tudo aqui que você ingere. Realmente, hoje em dia, a quantidade de cápsulas suficientes para você deixar um paciente nutrido vão ser um número maior de cápsulas mesmo, porque hoje a alimentação da maioria da população não é uma alimentação saudável. O selênio, por exemplo, é achado em grande quantidade na castanha do Pará. Quem come castanha do Pará hoje em dia? Quem faz acompanhamento com nutricionista ou com médico quando indica. Na sua rotina, você comeria castanha do Pará se não fosse indicado? Como por um fator. E aí já fica a dica para vocês. Eu como, em média, 10 castanhas do Pará por semana, mas ainda divido, dá menos um pouquinho. Porque o bolo que eu gosto é o de banana, e aí eu coloco castanha, passas e faço com aveia. Eu mesmo faço, ontem mesmo fiz. Porque ali, na hora de um cafezinho, um doce que você quer, porque do contrário, eu vou pro picolé do bate de latte de doce de leite. Tá ali o Matheus, que não me deixa mentir, que ele ainda fica assim, não compra, seja forte, seja forte. Quem nunca? Quem nunca? A necessidade que eu tenho de doce é muito grande. Então, não é por minhas 2 castanhas por dia. É porque eu coloco no bolo, que de fato fica gostoso. Sim. E por isso que eu como, mas faz todo sentido. Você vê que eu mesma tenho um filho de 21 anos. Cara, o Guilherme não se alimenta a comida, o horário da comida. Se tiver um pão, se tiver um queijo, se tiver isso, é só o que vai. Você tem toda a oportunidade nesse momento e ainda assim não... Parece que a ficha não cai enquanto não tem um problema, né, doutor? Sim, sim. E hoje o problema é a pessoa estar no fundo do poço. Sem energia, principalmente. Frustrado, porque tá com a barriga grande, vai para uma praia, não consegue colocar um biquíni e forma uma cascata de situações que levam à qualidade de vida. Sim. Né? Levam à piora da qualidade de vida. E hoje é muito comum no consultório uma mulher que não tem qualidade de vida. E ninguém chega lá falando que está tudo bem. Quando fala, não tenho sintoma nenhum, aí eu tenho meus questionários ali, minhas perguntinhas básicas ali. Como você tem acordado, o sono como é que está, o intestino, tudo. Quando eu vou em todas as perguntas, Carol, nenhuma tá boa. Ok. E sem falar... não, doutor, eu acordo de madrugada, meu intestino não funciona direito. Não, eu tenho acordado cansada há um bom tempo já. Mas as pessoas normalizam isso.
Totalmente. Normalizam uma coisa que é ruim. Às vezes a pessoa não vê que está no fundo do poço, quando ela enxerga, ela não consegue sair mais. Ela precisa de ajuda. E é uma normalização do ruim. Como tudo, principalmente na vida da mulher, né? Cólica é normal. O parto tem que doer muito. A maternidade é extremamente sacrificante. No casamento, você vai ceder? Não dá para ter tudo. O O amor trabalha. emagrecimento é um sofrimento, você tem que cortar tudo da sua vida. E homem emagrece mais fácil, até isso. Para mulher. E tem que chegar esse momento de nós dizermos: chega, não é uma verdade. Tanto é que hoje em dia, no meu processo de emagrecimento, eu não uso a palavra dieta. É planejamento nutricional, mudança de estilo de vida. Legal. Por quê? Todo mundo associa dieta ao sofrimento. E regime? E emagrecer não é sofrimento. Entendeu? A pessoa tem que entender isso, que o estilo de vida saudável não é um sofrimento. É só uma mudança de mentalidade. Sim. Hoje a pessoa, às vezes eu peço para uma paciente tirar o glúten, por exemplo, em situações específicas. Nossa, doutor, mas é muito agressivo esse estilo de vida sem glúten. Eu falei assim, porque tudo que você come tem glúten. Você não enxerga o mundo sem glúten. Porque tudo que você consome hoje tem açúcar, tem glúten, tem tudo que é inflamatório. Você não consegue enxergar. A minha mulher, uma vez, ela tem vaso vagal e ela foi ao médico uma vez, ao cardiologista, e ele pediu para ela tirar o carboidrato. Ela falou que chegou em casa e abriu a geladeira, antes da gente começar a namorar, abriu a geladeira, ela começou a chorar, porque quando ela abriu a geladeira dela só tinha carboidrato. Ela não conhecia uma vida sem carboidrato, sem uma rosca, sem um pão, sem um bolo, sem um biscoito. Nós somos mineiros, então o mineiro adora isso. Né? Um docinho de leite, Um pão de né? Um pão queijo. de queijo. Então ela não enxergava uma vida sem rosca. Quando eu a conheci, era rosca de manhã, à tarde, na hora do almoço, em qualquer horário do E dia. é Era rápido, doce. né? E é rápido. Hoje ela leva um estilo de vida completamente diferente, porque hoje ela enxerga uma vida diferente, um estilo de vida diferente. Além do glúten, além da rosca, além dos industrializados, enlatados, embutidos. Mas também eu falo que não é viver numa bolha, né, Carol? Se eu vou viajar para um resort, ó, inclusive tudo, isso vai ter lá. Eu vou, aproveito minha semana de férias, de curtição, voltou para a rotina, volta à vida normal. Porque todo excesso esconde uma falta. Sim. E ele vai gerar uma falta em algum momento, porque Sim. nós não somos de fato lineares. Quando o negócio aperta, quem não quer fugir da dor? Automaticamente vão ter situações, carinhos que você se faz, né? Que a gente aprendeu que é isso, porque comida é muito emocional, né? Sim. Vem para casa da vovó comer um bolinho, Sim, né? com certeza. A avó esconde para dar o doce. Então, como não gostar de doce? Eu, até um tempo atrás, que eu estou tratando também isso na terapia, que é extremamente importante, né? Não tem como a gente falar de comportamento e você não aceitar se cuidar, se autoconhecer. Eu fazia rabanada, se pudesse, toda semana. Eu congelava rabanada. Pastel, por quê? Era o Natal com meu pai e aquele momento eu era preferida, porque ele falava assim, ninguém aperta, fecha tão bem um pastel igual a Carola. E aí eu gosto de pastel. Então você está comendo ali por uma falta, não é a consciência da gente entender que a comida é combustível, que mais importante do que aquele carinho vai ser um músculo na hora que você passar por um acidente ou uma situação. Então, eu acho que é como você trouxe mesmo, doutor Breno, essa mudança de consciência, mas ela só acontece a partir da informação. E essa mudança de consciência deve acontecer na medicina como um todo, Carol. E isso não acontece. Existem muitos profissionais que não levam isso em consideração. Eu achei muito interessante, a gente estava comentando aqui um pouquinho mais cedo, eu estou com um problema nos joelhos. Eu vou fazer uma cirurgia na semana que vem. E uma das questões que o ortopedista me falou foi, Breno, tira industrializados, enlatados, embutidos, você tem uma musculatura legal, mas melhora a alimentação o máximo que você conseguir para você operar bem. Olha a mentalidade de um ortopedista que nem trabalha com emagrecimento. Olha, sua composição corporal está legal, sua musculatura está legal. Ele pediu a minha bioimpedância. Eu enviei minha bioimpedância antes da consulta, justamente para ele ver a minha composição corporal. Então, o que isso reflete na saúde? Tudo.
vai refletir na minha recuperação pós-cirúrgica, na minha qualidade de cicatrização, na minha qualidade da minha articulação. Eu tendo um peso legal, uma composição corporal legal, uma O seu musculatura pós- legal, eu não vou ter No complicações, seu né? pós-operatório Então, também. isso deve ser uma evidência na medicina como um todo, de todos os profissionais. Não é só na área de emagrecimento, de metabolismo, na cardiologia, não. Em toda a área. Já vamos fazer o convite para o seu ortopedista, que está, inclusive, pedindo biopedância e gerando todo esse conhecimento. Agora, imagina um cenário ideal a ginecologista me fala, eu vou no oftalmo, ele traz, porque de 200 entrevistas que eu tive aqui, sempre no final, doutor, o que é que deveríamos fazer? O tripé, sono, alimentação e atividade física, até o oftalmo falou sobre isso. Então, o poder pessoal que o médico tem, é isso que eu sempre falo, médicos de verdade, que têm responsabilidade, que escolheram de fato a medicina, eles sabem o poder pessoal que ele tem. Tanto que um jaleco hoje faz toda a diferença, porque uma pessoa simples já fala doutor e o que ele fala é lei. E tem aí feito atrocidades. Agora, utilizar esse poder pessoal para, de fato, mudar a vida das pessoas. Porque se você me fala, aí o cardio me fala. A gineco me fala. Não, pera. Vai E acontecer hoje, alguma coisa. até a medicina plástica, Carol. Eu trabalho muito em parceria com a cirurgia plástica e hoje, graças a Deus, os cirurgiões plásticos estão com o pensamento de que o paciente precisa de melhorar a composição corporal, precisa desinflamar para fazer uma cirurgia de qualidade, tanto na segurança durante o procedimento quanto na recuperação pós-procedimento. Hoje eu trabalho muito com a cirurgiã plástica, ela encaminha todos os pacientes, ela não opera se não tiver uma gordura visceral ideal. Ela não opera se não tiver uma composição corporal ideal. Porque o risco do paciente durante a cirurgia, ela é super capacitada, mas o risco durante o procedimento não depende só dela. Depende de como está o organismo do paciente. Eu já atendi uma paciente que ela vai operar no mês que vem. Ela está com tireoide alterada, com várias alterações no organismo, quadro inflamatório, proteína C reativa, que é um dos indicadores de inflamação do organismo, totalmente alterada, ela tem uma tireoidite, uma inflamação do tireoide de base, e eu falei com ela, provavelmente nós vamos adiar a sua cirurgia porque você não está em condições do seu organismo de fazer a cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica vai muito além de uma gordura localizada. A segurança do procedimento vai muito além disso. Não é só peso, é a qualidade do organismo para aquela paciente operar. Então, até a cirurgia plástica, hoje em dia, os profissionais competentes estão levando isso em consideração para que tenha uma segurança tanto do paciente quanto do profissional. E o mais importante, quando a paciente procura uma cirurgia plástica, ela quer resultados estéticos. Ela vai ter muito melhor resultado, ela vai ter melhores resultados quando ela cuida do organismo dela, quando ela opera desinflamada, quando ela opera com hormônio em dia. Uma paciente na menopausa, por exemplo, que não faz terapia de reposição hormonal, ela vai fazer uma cirurgia, ela não vai ter uma produção de colágeno legal. Ela tem um risco de ter uma deiscência, de abrir o ponto ali, de ter um queloide, de ter um seroma, de ter complicações pós-cirúrgicas. Não ter uma composição corporal legal também vai refletir no pós-cirúrgico. Então, isso é muito importante hoje na medicina, em qualquer área. E até a caneta, como também o nosso padrão, né, ansioso e a internet que traz respostas rápidas, estamos todos acostumados, eu quero rápido. Aí pensar que a cirurgia plástica também é rápido. Assim, resolve o meu problema, começa em você. Porque manter aquele resultado depois não vai depender mais. Você passa a tesoura ali, se continuar com os mesmos hábitos, vai voltar. Então, é essa conscientização mesmo, né, Breno? Sim. Outra coisa que me impactou bastante nessa questão do emagrecimento e da idade foi, eu tinha um silicone, olha o climatério, gente. Ai, quando endurece, como que chama? Encapsulado. Encapsulado. Estava encapsulado, precisei resolver, me programei, fiz a cirurgia em dezembro. Precisamos trabalhar e trabalhar rápido. Achei que tá ótimo, posso voltar. Não cumpri o tempo de repouso, não cumpri, porque na minha cabeça não vai acontecer nada, não vai acontecer. O ponto abriu. Porque lá atrás é diferente quando você está com 20, quando você está ali com 30, agora passa dos 40, a gente tem que respeitar o nosso corpo e entender que
ou você vai cuidar e vai olhar com carinho, porque de fato, gente, é uma máquina que vai se desgastando. E até isso é difícil, né? Quando você para e fala assim, mas eu poderia ter respeitado. Mas isso é muito importante você falar, Carol, porque hoje os 50 é como se fosse o 30 de antigamente. Por quê? As pessoas têm cuidado mais. As pessoas têm cuidado dos hormônios, dos micronutrientes, da alimentação, da atividade física. E não é porque o seu corpo está envelhecendo que você tem que envelhecer, né? Você vai envelhecer fisiologicamente, mas o seu corpo por dentro, ele não precisa de envelhecer. E o cuidado maior que temos que ter é em relação à parte hormonal, né? E isso é muito importante. Não é porque você chegou aos 40, aos 50 que você vai ter uma complicação da cirurgia de forma alguma. Talvez o seu corpo não estava preparado para aquela cirurgia naquele momento. E aí precisa de otimizar aquele metabolismo, aí entra o metabolismo que a gente estava conversando. Precisa de otimizar o metabolismo, e o metabolismo nada mais é do que um equilíbrio do seu organismo como um todo. E uma crença que sempre, né, me fez vencer, romper, é que vai dar tudo certo. Eu nunca vou com medo, se eu tomo aquela decisão, eu tenho isso, mas isso com o tempo e algumas inflamações, ou tudo que de fato a gente não dá atenção porque não está vendo, não vai corroborar tão bem com essa união. Então, o hábito saudável, principalmente nesse momento, é de fato importante. E eu gostaria que você explicasse um pouco o que raio é essa inflamação, que tudo agora inflama. E aí eu ainda fico pensando em pus, assim, sabe? Como é que tá isso por dentro? Explica para que a gente entenda de fato e que gera essa consciência. Talvez você que está aí não vá fazer um tratamento com o Dr. Breno, talvez você que está aí nos assistindo, a partir desse momento, entendendo os princípios, como ele comunica, como ele ensina, escolha o seu médico para emagrecimento, mas fale para cada um de nós, né, para que, mesmo que não esteja aqui em Brasília, essa informação possa chegar. Eu falo que a gente tem um cunho social também aqui, Sim. porque quem de verdade ouve, né, algo positivo e coloca em prática, vai ter um resultado diferente, né? Com toda certeza. A inflamação nada mais é do que um conjunto de fatores no organismo que levam à alteração do organismo. A inflamação não quer dizer que precisa de ter febre, tá, Carol? Como uma infecção de garganta. Não precisa de ter pus, como você falou, tá? A inflamação ela é necessária para o nosso organismo. Por exemplo, num pós-cirúrgico para ter uma cicatrização, mas tem que ser uma inflamação controlada. E hoje em dia, a gente tem exames que mostram a intensidade dessa inflamação, tá? E como que a gente trata isso? Vamos dar o exemplo do lipedema. O lipedema, por exemplo, é uma paciente inflamada. Quem tem lipedema tem uma inflamação de base. E a gente precisa desinflamar essa paciente. E o que inflama o organismo? Sedentarismo, atividade física incorreta. Por exemplo, um crossfit inflama o organismo. Uma paciente que está inflamada não pode fazer uma atividade física que acelera muito a frequência cardíaca, porque isso vai inflamar mais o paciente. Tá? Até a atividade física tem uma indicação correta em cada situação da vida. A alimentação ruim, rica em industrializados, enlatados, embutidos, em lácteos, em glúten, em açúcar, que vão alterar, por exemplo, a insulina e a glicose no organismo e vão fazer com que seja um quadro inflamatório também. Alteração do sono. O estresse é inflamatório porque altera o cortisol. Então, é um conjunto de fatores que vão ter como um final disso a inflamação subclínica do organismo. No lipedema, ela é demonstrada através das dores nas pernas, por exemplo. Mas a maioria das pacientes não sentem nada. Só sentem uma fadiga, por exemplo, chega lá cansado. Esse ponto é muito importante, inclusive, né? Hoje em dia a gente tem ouvido falar muito mais sobre lipedema, mas ainda é pouquíssimo conhecido. O que de fato essa mulher que está nos ouvindo agora precisa compreender e ficar atenta com relação ao lipedema, porque na minha cabeça lá atrás, o lipedema só era aquela mulher que tinha, né, o quadril ali muito largo. Depois que eu fui me aprofundando, depois de 200 entrevistas aqui com profissionais, tem pessoas que têm no braço, tem pessoas que são magras e têm lipedema. Então, qual a informação
né, assertiva para que essa mulher preste atenção e as complicações em se manter, né, com esse lipedema sem tratar? A primeira questão a ser esclarecida é que lipedema não tem nada a ver com sobrepeso. Existem pacientes com sobrepeso que têm lipedema, e existem pacientes magras dentro da composição corporal ideal que têm lipedema também. A maior parte das pacientes que têm lipedema tem um sobrepeso associado? Tem, e a gente precisa de fazer o tratamento dos dois ao mesmo tempo. E uma paciente de lipedema é uma paciente inflamada. O que é o lipedema? O lipedema é uma inflamação da gordura embaixo da pele, da gordura do subcutâneo. E essa inflamação, com o tempo, vai formando fibroses, que são pequenas cicatrizes que causam a dor na paciente, que causam os nódulos de tecido gorduroso. E essa gordura, ela, pelo fato de ser nodular e com a fibrose no local, é uma gordura mais difícil de lipar, por exemplo, de um tratamento estético. Quais são os cuidados que uma paciente de lipedema tem que ter? Tratar a inflamação para depois ir para a parte estética. Eu vejo muita gente incomodada com a parte estética, querendo tratar a estética do lipedema, sem preocupar com o que o lipedema pode causar no organismo dela. Uma paciente com lipedema, ela é inflamada, então ela tem um risco cardiovascular aumentado, por exemplo. Então a gente precisa de melhorar essa inflamação. A insulina dela, como é que está? E não emagrece de jeito nenhum, né? Eu conheci mulheres É uma gordura mais resistente. É uma gordura mais resistente. Pouquíssimo e nem... Agora que eu entendi, eu nunca tinha associado a questão delas não conseguirem os músculos, né? Porque tem uma professora aqui da Slifit do Lago, inclusive ela é uma das sócias das unidades aqui na 25 e lá no Gilberto. Magrinha, a Nath. Todas as mulheres conseguindo travar e tudo, e ela, aquela coxa mais arredondada, o bumbum mais arredondado. E aí depois que a gente veio, né, entendeu, e ela falou, gente, eu tenho lipedema. Pode morrer ali de malhar, né, que não consegue trazer essa definição. Então, Isso, essa você falou tudo. A definição é mais complicada da mulher com lipedema. Ela é mais difícil de emagrecer por quê? Ela emagrece da cintura para cima. Só que da cintura para baixo, ela não consegue emagrecer, que é a gordura mais resistente do lipedema. Ela não diminui tanto com o Monjaro, por exemplo, com medicações, com as canetinhas. Ela tem uma melhora clínica significativa, porque como é uma gordura inflamada, se você diminuir gordura, consequentemente vai diminuir o lipedema, certo? A dificuldade de definição é pela própria inflamação. Ela não define por dificuldade de produzir músculo mesmo, de definir a musculatura mesmo, não porque a gordura está tampando, tá? É por dificuldade de aumentar a massa muscular mesmo. A partir do momento que eu trato essas pacientes no primeiro mês de tratamento, elas já começam a ter essa definição das pernas. Uau. Uma paciente nos procurou, ela mora na Austrália, ela mora no litoral da Austrália. Ela veio para o Brasil, ficou 4 meses para tratar com a gente. Questão de lipedema. E ela morava no litoral e não vestia um short. Ela não ia à praia, por vergonha das pernas dela. Com composição corporal ideal. Ela não tinha sobrepeso. Ela não tem sobrepeso, ela tem um corpão. Só que a perna dela não definia. Em 1 mês de tratamento nós desinflamamos. Em 2 meses de tratamento nós definimos a musculatura dela. Lógico, teve a parte dela de alimentação saudável, de treino, de toda essa parte. A parte dela fez bonitinho, porque ela tinha pouco tempo no Brasil para fazer esse tratamento. Então a gente usou tecnologias para a parte estética, tudo. E depois que a gente tratou a parte inflamatória e definimos o tratamento estético dela, ela voltou para a Austrália, ela manda foto para a equipe hoje de biquíni na praia. Que ela não vestia antes, de short. As últimas consultas aqui no Brasil, ela veio de short, veio de saia, que ela não vestia, mostrando as coxas dela, que ela tinha vergonha de mostrar as coxas dela, justamente porque não havia definição, não eram coxas feias, não eram coxas cheias de celulites, de forma alguma, mas ela tem o lipedema, que lipedema é uma doença crônica, isso é muito importante, lipedema não tem cura, tem controle. E o que vai decidir esse controle do lipedema depois do tratamento vai ser o paciente, a mudança de mentalidade que a gente falou desde o início. E acredito que muitas vezes a mulher ela se coloca nessa situação porque, como você trouxe o caso dela, né? Ela tem umas coxas bonitas, não é alguém que está obesa, mas ela não quer naquele formato, e é um direito, é igual a cirurgia plástica,
né? Tudo que a gente pode fazer para melhorar, mas a mulher normalmente é podada. Não, mas já está ótimo, por que ela tem que estar fazendo isso? Então, esse julgamento muitas vezes nos para. E se você deixou, né, ou em virtude de uma doença, o seu objetivo é emagrecer e para você já tá bom, você vai ficar muito feliz, esse é o seu sonho. Vai ter alguém que já emagreceu e vai ficar muito feliz em conseguir, né, trazer definição para o corpo. Então, nesse quesito também, eu acredito que nós, mulheres, precisamos nos autorizar. Porque qual é o problema de eu querer tá ótimo, tá bonito para você, né? Mas eu Sim. sei que posso mais. E existe hoje ferramentas para isso, né? Sim. Então sempre parece que é muito estético, mas imagina, ela não colocava short. Eu falo por mim. O lipedema causa dor, Carol, mas a dor dela não era física. A dor dela era emocional. Ela chegou para fazer o tratamento depressivo. Uau. Não fazia uso de antidepressivo, o psiquiatra estava quase passando antidepressivo para ela, e ela saiu do fundo do poço. Hoje ela é uma nova mulher. Tanto é que o marido dela consultou comigo semana passada e falou assim: doutor, devia ser proibido Obrigada. tratar a mulher e não tratar o marido, porque ela tá voando, ela tá super bem, tá super disposta, tá com a composição corporal legal, as pernas que ela sempre quis, e eu agora tô querendo correr atrás do prejuízo, porque ela tá muito bem. E ela falou, ela agradeceu muito a equipe, porque foi uma cura emocional. Sim. Ela melhorou da depressão dela, que a depressão dela era não poder vestir um short ou uma saia no litoral que ela mora, né? Vivendo na praia, ela não vestia roupa de banho. E muitas vezes a mulher, ela não consegue, diante de tantas tarefas, de tantas coisas que ela tem que equilibrar, porque, de fato, quando a gente pensa, é simples. Mas quem sabe o suficiente sobre lipedema? Qual é o médico? Você precisa ir nos 10. Aí, ali, cada um traz uma situação, né? Não integra, não vê o corpo como um sistema. Você vai ficando até cansada de ouvir aquilo e já acha que assim, não vai funcionar. E aí eu olho que o outro consegue, por mais que eu me esforce. Então, a clareza, né, da informação é que vai te trazer a liberdade e a realização dos sonhos que você deseja, sejam eles quais forem. Falando em sonho, conta desse método de emagrecimento pleno, que o entendimento, o acolhimento já ficou bem claro para a gente. Como é que ele funciona, passo a passo. Depois eu tenho uma última perguntinha sobre essa questão da informação, mas, por favor, conta para a gente como é que esse método, como é que funciona, né, o que tem de diferente nele que você conseguiu tantos resultados. Sim. Hoje, a metodologia emagrecimento pleno foi um desenvolvimento meu, baseado na experiência que eu tenho hoje em emagrecimento. Eu desenvolvi uma metodologia que eu trato o paciente como um todo. Carol, como a gente estava conversando desde o início, a gente vai fazer abordagem tanto com medicamentos, como com hormônios, micronutrientes, reeducação alimentar, mudança de mentalidade, isso tudo na metodologia. Ah, vai usar canetinha, vai usar... Não interessa o que vai ser usado, mas a tecnologia está muito avançada hoje em dia, a gente consegue acompanhar um paciente, por exemplo, que teve um platô na perda de peso. Não consegue, estabilizou e não consegue perder peso mais. Por que que isso acontece? Pode ser por alteração da glicose, pode ser por alteração da insulina, e hoje em dia a gente tem uma tecnologia que, na minha metodologia, eu coloco um sensor no paciente e eu acompanho através da plataforma na clínica como que está o nível de glicose dessa paciente. Esses dias eu coloquei numa médica, e essa médica teve pico de glicose à noite, e durante o dia ela é cirurgiã, durante o dia ela teve vários picos de glicose. E aí eu perguntei para ela, o que aconteceu na noite passada? Ela falou assim, eu não dormi bem. Eu tive alguns micro despertares, acordei, e justamente às horas que ela falou que teve os despertares, a glicose dela aumentou. Por isso a importância de um sono de qualidade. Os outros picos de glicose dela foram durante a cirurgia, um momento de estresse. Pacientes minhas que eu não controlo o sono, que ficam com esse sensor e que elas falam que dormem bem e que não dormem, na verdade, não têm um sono reparador, eu vejo pelo sensor o aumento da glicose. E, por incrível que pareça, Carol, muitos médicos não dão essa importância no processo de emagrecimento. Então, essa tecnologia a gente usa no processo
emagrecimento pleno, para a gente acompanhar. Às vezes a paciente não emagrece porque ela tem alteração do sono, ou tem um estresse intenso, ou então porque come mal mesmo. E a gente vai ver esses picos, porque faz diferença o tipo de alimento. Você pode comer carboidrato? Pode, mas associado com uma proteína, que vai ter um pico de glicose menor. Não é aconselhável comer uma tapioca pura, por exemplo, tem que ser uma tapioca com a fonte de proteína, um cuscuz com a fonte de proteína. E isso a gente vê através da tecnologia que a gente usa. Além disso, o paciente vai toda semana à clínica para fazer o mapeamento corporal, para a gente ver a evolução do tratamento. Tá perdendo peso, é massa muscular ou é gordura? Melhorou gordura visceral? E aí? E é muito bom porque muitas vezes ela não consegue ver na balança, mas chega ali, você mostra que tem um resultado. A gente tem essa dificuldade de ver os ganhos. E aí a tendência é a desistência. Com certeza. O mapeamento corporal a gente vê justamente isso. Hoje a gente tem um aparelho de bioimpedância que a gente faz o mapeamento corporal que faz medidas também. Circunferência de braço, de cintura, de quadril, de pernas. E nessa evolução de medidas, a gente consegue ver que a paciente perdeu medidas. Ela aumentou massa muscular, diminuiu gordura, manteve o mesmo peso, perdeu medidas. Eu tenho pacientes perdendo 8 centímetros de cintura em um mês, Uau! com tratamento e mantendo o mesmo peso. Por quê? Essa paciente conseguiu ganhar massa muscular, perdeu gordura, diminuiu medidas e manteve o mesmo peso. Se ela for pesar em casa, todo dia, ela vai ver que não está mudando e fica frustrada. Quantas pacientes eu recebi no consultório dessa forma, que ficavam totalmente frustrados por não ter perdido peso. Só que peso não é tudo no emagrecimento. Eu hoje não quero, e às vezes eu fico até receosa, sem vergonha, isso, né? Porque, mas se aumentar aqui, e se aumentar aqui? Porque eu não quero, né? E essa troca, e de fato, se você tiver um acompanhamento e tá ali vendo, não, você tá malhando, pode aumentar aqui. Porque eu prefiro estar flácida do que aumentar quadril. Sim. E Eu sei que é hoje, horrível, não é para ser uma preferência, mas a gente vê essas mulheres tão fortes, e eu acho, para mim, né, essa questão de estar mais magra, muitas vezes eu falo, gente, como é que eu vou malhar? Vai que aperta, minha coxa vai ficar desse tamanho, como é que faz para conseguir trocar e equilibrar tudo isso? mas é um ponto muito importante que você tocou, que as mulheres não querem treinar com medo de ficarem musculosas. Hoje, toda mulher quer ficar slim. Mas uma questão para o seu metabolismo funcionar bem é você ter músculo. Sim. Porque o que vai te segurar, ser um suporte, vai segurar você ser autônoma ao deambular, ao caminhar quando você estiver na idade mais avançada, vai ser a sua musculatura que segura o Sim. seu esqueleto. Não vai ser o seu peso, não vai ser a sua gordura. Vai ser a sua musculatura de qualidade. Então, a longevidade está associada à musculatura e não ao peso como um todo. E hoje, todas as mulheres querem ser slim e ter o braço definido, Que é né? outro Que é o luxo da mulherada marketing. agora, né? A definição do braço. Doutor, existem outras abordagens, né, de emagrecimento, que aí seguem, né, a utilização das canetas, também a questão estética, de máquinas, né, de tecnologia associada. Qual a diferença do seu método para as outras abordagens? No método emagrecimento pleno, a gente vai atuar no metabolismo como um todo. A gente vai fazer abordagem hormonal, uso de canetas, uso de suplementações, de medicações, o que vai ser preciso de uma forma individualizada para que a gente alcance o objetivo final, certo? Hoje nós temos tecnologias na clínica também que vão proporcionar uma qualidade de pele, de produção de colágeno, evitando essa flacidez associada na metodologia. Então, hoje a gente tem várias armas para lutar para que a paciente tenha uma composição corporal ideal. Eu nunca falo peso ideal, eu sempre falo de composição corporal ideal, que é buscando ter uma massa muscular melhor com menos gordura. Até porque emagrecer, só perder peso, é diferente de estar saudável, né? De ter uma Sim. qualidade de vida realmente. Eu sempre falo que nem todo paciente com sobrepeso nunca é saudável, mas nem todo paciente no peso ideal é saudável. Eu sempre falo isso lá dentro do consultório. E muita gente coloca como sinônimo de magreza, vamos colocar entre aspas, é saúde. Mas nem sempre isso acontece. Quando a gente fala de longevidade, na sua percepção, né, com todo o acompanhamento que vocês têm na clínica, que vocês proporcionam, o que de fato é isso
né? A gente tangibilizando isso para o dia a dia. Longevidade, para mim, é sinônimo de hormônios, micronutrientes e músculos em dia. O que uma pessoa de 35 ou 40 anos deveria começar a fazer hoje para ter a tão sonhada aí longevidade, além de participar do método, né, emagrecer plenamente, emagrecimento pleno, Isso. né? E também ter uma vida, né, um pouco melhor, eu digo, porque se a gente pensar que um pouco a cada dia, ter uma qualidade, né, você tá mais magro, você conseguir ter um pouco mais de músculo, você conseguir desinflamar, mas de fato, ainda é tempo. Se eu começo ali com 35, 40, 45, 50, dá tempo de fato conquistar essa longevidade, de viver sem simplesmente, né, ali a libido baixou, não tem mais, sem se contentar com tô ladeira abaixo agora, porque é possível e a gente tem visto grandes, né, exemplos aí que não é bem por aí. Sim. Uma coisa interessante que a gente tem que esclarecer muito bem, que viver muito tempo é diferente de viver muito tempo com qualidade. A longevidade, ela está associada à qualidade de vida e não a anos vividos. Não adianta eu viver até os 100 anos em cima de uma cama. Sim. Então, a longevidade, a gente preconiza vida longa, mas com qualidade de vida. E isso, básico, funciona. Alimentação, atividade física de força e carga, que seria a musculação, um sono de qualidade. Para mim, esses 3 pilares são essenciais para alcançar uma longevidade. São essenciais. Associado a isso, tratamento hormonal. Toda vez que você fala em sono de qualidade, depois, né, do climatério, de conseguir coordenar aí a questão da insônia, aí eu descobri, falei, gente, eu tô tão velha assim que os meus dentes estão quebrando todos na pontinha, né, porque antigamente você ouvia a mãe falando, isso é falta de cálcio, e aí vai ficando. Daí foi ao dentista. O bruxismo. Ou seja, se não cuidar também, não emagrece, por quê? Porque tá com bruxismo, não vai conseguir, porque não Mas qual dorme. que é a causa do bruxismo? O O estresse. estresse. Então a gente tem que gerenciar o estresse também, que é um dos pilares da longevidade. Mas hoje em dia, quem não tem um dia a dia conturbado? É muito difícil esse gerenciamento de estresse. E para isso a gente lança mão de alguns suplementos, alguns artifícios no organismo para dar suporte para a gente ter esse dia a dia estressante. Que é a modulação do cortisol, que são alguns suplementos que a gente vai auxiliar na indução do sono. Tem como Hoje em dia modular cortisol? tem, sim, como modular o cortisol. E hoje em dia está entrando a era dos peptídeos aí, que estão sendo bem conhecidos agora, só que não autorizados no Brasil, alguns de forma tópica, em cremes, tudo, mas não são injetados hoje no Brasil. Que no exterior já são autorizados. Estão em estudos em alguns lugares, mas outros lugares já podem ser usados. Os peptídeos vêm uma nova era que a gente vai poder modular muita coisa, vai poder ajustar muita coisa na saúde e poder ter uma longevidade melhor, né? Uma qualidade de vida. Mais acessível, né? Com um entendimento diferente. Faz todo Isso. sentido. Doutor, como é que você quer ser lembrado pelas suas pacientes? Como sendo a mola no final do fundo, como sendo a mola no fundo do poço. Eu sou aquele que traz qualidade de vida, proporciona qualidade de vida de forma sem sofrimento. É um emagrecimento pleno sem sofrimento. Que emagrecimento vai muito além de uma perda de peso. Vai trazer qualidade de vida, vai trazer longevidade. O emagrecimento pleno é justamente a plenitude do organismo para alcançar uma vida longa e saudável. E para a mulher que não está nesse fundo do poço, gostou de te ouvir, gostou do acolhimento, como é que ela chega até você? Se eu não estou obesa num grau, ou não estou no fundo do poço, mas entendi que, assim como a australiana... Não, ela é brasileira e mora na Austrália, né? Isso, ela é brasileira e mora na Austrália. Entendeu que tinha esse ponto para solucionar. Sim, não precisa de ter doença para a gente tratar, para a gente evitar. Cara, hoje eu pratico uma medicina de prevenção,
e não de cura. Logicamente que a gente cura doenças, né? Trata doenças, mas o objetivo do meu trabalho hoje é justamente prevenir que um paciente evolua para um infarto, para um AVC, né? Para um Alzheimer, doença neurodegenerativa, para uma sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, para uma osteoporose. Então, o meu objetivo hoje, como profissional médico, é justamente evitar que doenças aconteçam na vida dessa paciente. Então, a paciente que não tenha queixas, da mesma forma pode equilibrar o organismo, não é porque ela não esteja sentindo nada que não tem alguma coisa de errado. Através disso que a gente, por isso que a gente tem os exames complementares, justamente para complementar a nossa história clínica como paciente, a anamnese, para a gente avaliar por completo. Às vezes a paciente tem uma queda de progesterona e ela não sabe. E normalizou aquela rotina dela que não está tão boa e não sabe por que está acontecendo. Então, o meu objetivo é descobrir aonde está a falha no organismo, cuidar daquilo ali para que aquilo não vire uma doença. Maravilha. Deixa uma mensagem para quem aí já tentou emagrecer, desistiu, já usou caneta, né? Já fez de tudo, né? E ainda está pensando em desistir, ou aceitou essa obesidade e todas as comorbidades que vêm junto. Qual seria essa mensagem? Olhando lá no olho dessa mulher. A falta de resultados no emagrecimento não tem nada a ver com dedicação. Não é porque você falhou, é porque o seu organismo não está preparado para que aconteça esse emagrecimento. E emagrecimento não é só perda de peso, é melhora da qualidade de vida e melhora da composição corporal. É só ajustar o metabolismo, deixar o seu organismo funcionando na plenitude que vai alcançar o resultado que você merece. E todo mundo merece, né, doutor? Todo mundo merece ter qualidade de vida. Isso é essencial. A gente tem um quadro final, se chama Na Ponta da Língua. Agora essas respostas são rápidas, é ping-pong, bem intuitivas. Pronto? Pronto. Então vamos. Saúde é? Disposição. Emagrecer é? Massa muscular. Um mito sobre perda de peso. Números na balança. Uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Você tem que pensar diferente. Caneta emagrecedora é? Suporte. Longevidade é? Vida longa e plena. O maior erro de quem quer emagrecer. Restringir demais. Um hábito indispensável. Atividade física. Se tivesse um segundo. Alimentação saudável. E o terceiro. Sono de qualidade e gerenciamento do estresse. O que você quer que seus pacientes sintam após o tratamento? Plenitude. Seu legado será? Trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Maravilha, obrigada. Eu Mesmo. que agradeço. Espero que você tenha gostado aí de contar. Tem mais um monte de perguntas, ele vai ter que voltar, porque É um mundo o emagrecimento, né? É um mundo. E para você que está nos assistindo, encaminha esse episódio. Ontem mesmo eu postei no consultório aberto, eu não me lembro, inclusive, o nome da pessoa, porque esses profissionais, eles não vêm até o consultório aberto. Né? Foi presa uma mulher numa clínica aqui no Lago Sul, não sei se você chegou a ver, que trabalhava com medicamentos falsificados. Eu sei que o teu sonho talvez seja até mais em conta. Hoje a gente entendeu aqui que nem tudo, tem gente que não emagrece nem com caneta. Então, se você vai no lugar errado, se você não se ama o suficiente para procurar um profissional que de fato possa te atender, estudou para isso, a consequência também vai ficar com você. Então, encaminha para aquela paciente, para aquela mulher que quer emagrecer com responsabilidade, entender o organismo e de fato ter a informação. Porque coisa boa, a gente contagia o mundo, chega de contaminar com notícias ruins. E para você, até o próximo Consultório Aberto.